Bom, hoje eu vou falar um pouco sobre Variações sobre Tonéis de Chuva, que é um dos livros que estava na minha meta literária agora de 2025. Trata-se de um livro de poemas publicado pelo Jan Wagner em 2015, quando inclusive este livro ganhou o prêmio da Feira do Livro de Leipzig, e isso apesar de ser aparentemente simples, pelo menos à primeira vista. E por falar em visão, a visibilidade é uma das grandes constantes ao longo desses 57 poemas que compõem o livro, divididos em 5 partes. Desde já, eu gosto sempre de lembrar que eu não me considero um grande leitor e nem tampouco um grande comentador de poemas, mas dessa vez eu espero que eu consiga, enfim, ficar contente com o resultado dessa minha fala. Mas o caráter visual dos poemas aqui que compõem Variações sobre Tonéis de Chuva, esse caráter visual se dá em grande parte porque esses poemas geralmente partem de coisas cotidianas e vão aos poucos acrescentando camadas de significado, de complexidade e de detalhes no modo como esses mesmos elementos cotidianos vão sendo descritos. Esse recurso poético fica muito evidente, por exemplo, na série de poemas intitulados Ensaios. Então, por exemplo, existe aqui o ensaio sobre mosquitos, o ensaio sobre guardanapos, o ensaio sobre flores de sol, o ensaio sobre cercas e o ensaio sobre sabonetes, sendo que neste último desses ensaios se lê o seguinte, e esse poema está na página 158 dessa minha edição. Por sinal, antes de eu ler o poema, uma coisa muito importante a ser dita é o seguinte, este livro aqui, ele foi publicado aqui no Brasil pela editora Jabuticaba e tem tradução do Douglas Pompeu. É um livro bilíngue, então isso ajuda bastante, sobretudo quando nós estamos falando de poesia, que é um tipo de texto, né, os poemas, eles demandam muito um trabalho muito específico com a linguagem, que muitas vezes é difícil de transpor de um idioma para o outro. Mas, enfim, na página 158, há o tal do ensaio sobre sabonetes, que é um dessa série de ensaios aqui do livro, e nesse ensaio sobre sabonetes se lê o seguinte: sempre por perto havia um pedaço, seguia suas próprias fases, desfazia-se como quase tudo, e surgia novamente pleno e branco, luminoso em sua concha. Pesava como uma pedra no punho, se espumava, amaciava-se. Lavávamo-nos de Caim a Abel. Uma vez esquecido, erodiu em lascas rachadas de asteroide, mas repousa agora úmido e lustroso como algo que emerge do fundo do lago por segundos, precioso. E todos nós sentados à mesa, noite sem luar, mãos perfumadas. Note como o sabonete aparece aqui como algo dinâmico, que se retrai e se desfaz, mas que também ressurge versos depois. E esse deslizar no modo como esse objeto é descrito também se dá conforme o eu lírico se refere ao sabonete, ora como pedra ou asteroide, ora como algo macio que se desfaz em espuma. De igual modo, esse objeto que está sendo ensaiado aqui, o sabonete, varia de um objeto concreto nas estrofes 1 e 3 para um objeto quase metafórico na segunda estrofe, quando esse eu lírico menciona Caim e Abel como esses elementos opostos que se aproximam por meio do sabonete sobre o qual esse eu lírico faz o seu ensaio. Por outro lado, há aqui também poemas como Amoras. E nesse poema, a visão é tão importante quanto um outro sentido, dessa vez o paladar. Ainda que o autor
não recorra aqui ao uso da sinestesia, mas sim fale de ambos os sentidos, quase como discursos separados. E aí, na página 60, nós temos esse poema que diz o seguinte: tão escuro e doce suco, que córrego acima sobrevoam os morcegos rentes à folhagem como céleres tesouras pretas, para podar as frutas, devorá-las no seu vôo. O sol atrás de Jafá, trôpego, e tudo o que se cogitar queria, cogitou-se mais estreito, menor que o porta-luvas. Diz, amoras, e outra vez, amoras, tão escuro e doce. Basta a palavra na boca, e logo acordam, buscam proliferar com o eco de sombras de 1 milhão de asas, pendem de dia em seu sono, em cachos gordos e pesados sob o seu teto, tão escuro e doce. Aqui se vê um outro recurso muito interessante utilizado pelo autor, que é nesse processo de construir imagens, oscilando entre o prosaico e o poético, que é esse recurso à comparação, quando ele diz que os morcegos são como céleres tesouras pretas. Já em termos estruturais, é muito curioso observar como, emoldurando esse proliferar de ecos mencionado aqui em dada altura, há a repetição, há o eco do verso que diz tão escuro e doce. E essa imagem criada pelo autor reforça aquela coexistência que eu mencionei antes entre visão e paladar, mas sem que esses sentidos se confundam, uma vez que nós estamos falando de algo que é escuro e doce, mas nós não estamos falando de um escuro doce que seria uma imagem advinda da confluência entre esses sentidos. E aí, por falar em estrutura, o Ian Wagner mistura elementos muito ligados à tradição, como, por exemplo, o uso de formas fixas, o soneto, a ode, o haikai, os versos alexandrinos, em um poema muito interessante chamado Requiem para um Cabeleireiro. Então, o autor ele mistura esses elementos mais ligados à tradição a outros que são mais contemporâneos, como o fato de o autor escrever aqui mesmo os substantivos com letra minúscula, que é algo que vai contra a gramática alemã. Ou ainda, outro elemento, outro recurso estético muito contemporâneo que nós temos aqui é o uso de rimas que não se completam, de quase rimas, de rimas que se quebram ali de maneira muito recorrente nos poemas. Tudo isso acaba colocando em relevo uma reflexão constante sobre a própria escrita, na medida em que a poesia desse autor oscila entre a espontaneidade contemporânea e a artificialidade da tradição, pensando principalmente no uso dessas formas fixas em uma época na qual essas mesmas formas já foram superadas há muito tempo. E veja, não me entendam mal, o autor faz isso, eu falei agora, né, que a tradição tem algo de artificial e a gente tem uma tendência a ver a artificialidade como algo negativo, não necessariamente, né? Então, veja, o autor deliberadamente mistura esses elementos tradicionais e contemporâneos como um recurso poético e estilístico que pode ser perigoso quando feito em excesso, como acontece, por exemplo, em um livro de poemas que eu li no fim do ano passado, mas que é um livro que foi publicado em 2022, que é o Engenheiro Fantasma. Eu não sei se ele está aqui perto para mostrá-lo para vocês. Deixa eu ver. Eu não sei onde ele está. Mas, enfim, naquele livro nós temos algo muito parecido com o que nós temos aqui, só que com uma diferença. O autor daquele livro, ele usa uma única forma fixa, que é o soneto decassilábico, e o livro tem mais de 50 sonetos. Então é uma coisa assim que começa a se tornar cansativa, justamente por esse excesso do uso. Isso não acontece aqui, porque há uma variedade de formas
tradicionais usadas pelo autor aqui, e o modo como ele explora essas mesmas formas é sempre muito inventivo. Fato, então, é que o poeta está o tempo todo refletindo direta ou indiretamente sobre o próprio fazer poético, como fica claro, por exemplo, em outro daqueles ensaios que eu mencionei antes. Dessa vez eu vou ler aqui para vocês o ensaio sobre mosquitos, que está na página 36. Diz então o texto: como se todas as letras tivessem de repente se descolado do jornal e pairassem no ar como enxame, e se pairam no ar como enxame de todas as piores notícias, nenhuma trazem. Musas mesquinhas, pégasos mirrados, assomam-se apenas no ouvido, compostas do último filamento de fumaça quando a vela se apaga, tão leves que já não se diz. Elas surgem quase como penumbras projetadas de um outro mundo, no nosso. Dançam os membros mais finos que traçados a lápis, minúsculos corpos de esfinge, a pedra de Roseta sem a pedra. Aqui, o contraste entre tradição e contemporaneidade se dá mesmo em termos do meio de comunicação ao qual o eu lírico se refere, porque veja, o poema começa comparando os mosquitos às letras de um jornal e termina citando a pedra da Roseta. Mas, se os mosquitos são como letras, não há aqui pedra alguma, o que reforça esse contraste entre a leveza da poesia e o peso desse meio de expressão, de comunicação, seja ele uma pedra antiquíssima, seja um jornal que saiu hoje de manhã. E aí um exemplo do uso do soneto é o poema que abre o livro e que se intitula Urtiga na tradução em português. O poema diz o seguinte: não se subestima, a urtiga já leva a urgência no nome, daí pois suas flores tão branco flutuantes, virginal como um sonho de déspotas. Retorna sempre como uma culpa antiga envia sua tramóia em gírias, sob a grama e o campo no escuro, até algures novamente surgir. Um bunker de resistência felpudo. Atrás da garagem, pela gravilha rilhante, ao pé do juazeiro, urtiga como espuma, baba, que sem alarde age. Rasteja até o terreno mais baldio, até que urtiga germine pura em toda parte. No jardim inteiro urtiga, urge sobre urtiga, urdida com nada mais que urtiga. Em primeiro lugar, é muito interessante o jogo entre urtiga e urgência, logo nos dois primeiros versos, e isso vai voltar no último verso aqui do poema, esse jogo, né, entre as palavras urtiga e urge, que vem logo no início desse verso. Aliás, nesse poema, o autor alitera constantemente o som do R, o que dá um efeito sonoro muito interessante. Outra coisa muito importante é que, no original, o poema se chama Girsh, ou algo que o vale. Eu vou deixar aqui na tela para que você veja. E essa palavra, Girsh, ela contém em si uma outra palavra em alemão que é Gier, que significa ganância. E o poema fala justamente sobre essa planta gananciosa que entrelaça todas as coisas e que é feita de si mesma, que é urdida de si mesma. E aí, por mais que eu já tenha mencionado essas quase rimas do autor, esse não é, como se nota a partir da leitura aqui desse primeiro poema, o único recurso sonoro que o Jan Wagner utiliza aqui ao longo do livro. Há também aliterações e assonâncias, onomatopeias e paralelismos que parecem extravasar os versos que, invariavelmente, acabam em enjambemãs. E para quem não sabe, enjambemã é quando acontece uma quebra entre um verso e outro, que faz com que uma ideia ou uma frase comece em um verso e termine no verso seguinte. Por exemplo, no poema que eu acabei de ler, há vários
enjambemãs que funcionam quase como a própria urtiga que vai entrelaçando todas as coisas ao redor. Outro exemplo muito inventivo do uso do enjambemã se dá no fim de um poema intitulado Lázaro, que já começa comparando o personagem título a um tubérculo em um procedimento que vai aparecer várias vezes ao longo de todos os poemas, quer dizer, essa aproximação entre o humano e o não humano, seja esse não humano o animal ou o mineral ou ainda o vegetal. Mas enfim, na página 44 nós temos o poema intitulado Lázaro, onde se lê o seguinte: apenas 4 dias, e logo retornou de início cego como um tubérculo, lama na barba e nos cabelos. Saiu do ataúde rastejando, de uma mãe de lenha, e ele fedia mesmo contra a brisa. Assim que se sentou, parecia que auscultava se o coração batia. Atrás das saias se abrigavam as crianças quando apontava na curva, como se não confiasse no chão que pisa, sequer no próprio passo que sonda. Vimos sua mulher com os olhos cheios de lágrimas, a 3 agora sonham. 4 semanas, a não pensar mais no sabor de terra na carne, no ocre na água no vinho. 4 meses, e tudo mais pálido, tudo milagroso e já quase esquecido. Ele de pé ali, de repente, atrás na fila do pão. Ouvia-se nos becos escuros de novo essa voz de pluma que esfola, como se algo nele estivesse dilacerado. Se com boa tarde o abordarão, ou talvez, faz bom tempo, Lázaro. Estende-lhe a mão, prende-se a respiração. O uso que eu mencionei do enjambemã acontece principalmente aqui na última estrofe, quando, ao falar que Lázaro está dilacerado, o próprio verso se dilacera e a palavra se divide entre o primeiro e o segundo versos dessa estrofe. E aí veja, esse transbordamento pode até parecer contraditório quando comparado à simplicidade dos poemas, mas como eu disse antes, essa simplicidade é apenas aparente, ela não sobrevive a um segundo olhar aos poemas, já que, por mais que os textos tenham esse aspecto intimista, extremamente subjetivo, essa subjetividade vai aos poucos se expandindo conforme nós vamos percebendo que ela aproxima, como eu já mencionei antes, o humano, o animal, o vegetal e por vezes até o mineral. E aqui a imagem do jardim, que é evocada tantas vezes ao longo do livro, representa bem essa natureza domesticada que se adequa a um padrão estético imposto pela humanidade, mas que também às vezes se mostra selvagem, como no poema da Urtiga, ou então na imagem de uma semente sobre um muro querendo criar raízes, que é uma imagem presente em um poema chamado Duas Cidades, que está na página 46 do livro. Esse poema diz o seguinte: duas cidades, desde sempre inimigas, cada uma em seu píncaro, o motivo esquecido. No entanto, algures entre os muros palpita uma semente querendo deitar raízes. O corpo maciço das vacas lá em cima, tão longe, minúsculos pontos de branco. O vento a roer as igrejas de pedra tosca, as vacas lá em cima, tão longe. São delicadas e frágeis como ampulhetas, escorrem, escoam para dentro de suas sombras, para o preto que cresce e cresce e por fim alcança o píncaro. Duas cidades, cada uma por si, brilhantes e frias, como lagoas de montanhas. À noite, o sono com o depenar da grama rente ao bufar ao chão. Há nesse poema a personificação dessa semente que tem vontade, né, logo na primeira estrofe, mas a natureza surge aqui também incontrolável por esse vento, por exemplo, que rói as igrejas. E talvez seja por essa violência da natureza que essas duas cidades, inimigas há tanto tempo, terminem o poema sendo comparadas justamente a um elemento da natureza que são as montanhas. E disso fica-se com a impressão de que os conflitos humanos
próprios da cultura, da cidade, são efêmeros quando comparados à natureza em si. E é por isso que, ao contrário dela, ao contrário da natureza, o motivo desses conflitos acaba caindo no esquecimento. Tudo isso é muito importante porque dialoga com a tradição alemã de representar a natureza, e essa retomada da tradição acaba dando aos poemas um ar de coisa antiga. Então, veja, não é apenas formalmente, estruturalmente, que o autor recorre à tradição. Também, do ponto de vista temático, o autor acaba estabelecendo esses diálogos. Só que veja, é justamente isso que permite ao autor criar essas imagens bastante inesperadas. Então, a natureza aparece aqui como algo novo, mesmo quando existe toda uma tradição alemã de representação dessa mesma natureza. E como em mais de um momento o autor recorre à metáfora e à personificação, essas figuras de linguagem aproximam o humano e o não humano, de modo que, ao invés de definir os limites da humanidade, aqui a natureza expande esses mesmos limites, o que dialoga muito com as várias discussões que eu estabeleci em momentos anteriores na história recente aqui, né, deste canal. Mas o fato é que falar sobre a natureza na contemporaneidade é bastante diferente do modo como a tradição representava a natureza. E antes, por exemplo, essa representação era quase paisagística, era uma representação bucólica, idílica. Agora, ela é um modo de descentralizar o ser humano de uma profundidade poética. Um exemplo dessa relação de proximidade entre o humano e o não humano, que aliás até se confundem, até chegar ao ponto de o não humano se sobrepor ao humano, enfim, essa aproximação completa aparece no último poema do livro, intitulado Autorretrato com Enxame de Abelhas, que só pelo título já confunde essas noções de eu e outro, já que nesse título o retratado desaparece em meio às abelhas. E aí na página 162 se lê o poema que diz: agora há pouco nada mais que a fina linha em volta do queixo e dos lábios. Então uma barba toda que cresce se avoluma, até que a Madalena me assemelhe, esteja todo peludo de abelhas. Como me assaltam por todos os lados intempestivas, como lentamente, grama a grama, cresce em existência, peso e largura, o centro estático do canto. Com os braços abertos, pareço um cavaleiro que escudeiros ajudam a vestir sua armadura, peça a peça, capacete, então couraça, braços, pernas, nuca, até que ele dificilmente se mova, não ande, apenas de pé fique, cintilante, com só uma lufada de vento por trás do lustre, um hálito antigo e realmente visível, somente assim que sumam. Existe aqui nesse poema todo um contraste entre, de um lado, a imobilidade do eu e, de outro, a movência das abelhas que crescem e se avolumam, conforme criam em volta do eu lírico uma armadura com elas próprias. Esse eu lírico, por sua vez, termina o poema afirmando que só fica visível quando some, quando se camufla, quando se torna esse outro que são as próprias abelhas. Ou seja, o livro termina exatamente com o desaparecimento do poeta, do eu lírico, em meio à natureza que ele tanto perseguiu ao longo dos poemas anteriores. E é claro que eu não poderia deixar de falar sobre o poema que dá título ao livro, título que, aliás, já tem todo um jogo sonoro ligado à ideia de variação sobre uma mesma coisa, já que em alemão existe nesse título um eco, que é mais uma dessas quase rimas que o autor tanto explora. Porque veja só, o título em alemão no original é Regentonen Variationen. Então veja que nós temos ali um som muito semelhante entre o tonen
e o tionen da segunda parte aqui, né, do título desse poema. E ainda pensando nesse título, é muito interessante perceber como ele reforça a conexão entre natureza e cultura quando nós pensamos, respectivamente, nas palavras chuva e tonéis. E, por sinal, existe aqui uma ambiguidade, já que esses tonéis podem ser usados para aparar a chuva, mas ao longo do poema eles também podem ser feitos da própria chuva. Esse poema ele é composto por 14 haikais, então não vou ler, né, tudo isso aqui, enfim. E esses haikais, eles condensam vários dos procedimentos que o autor usou nos demais poemas do livro. Existe aqui, por exemplo, esse recurso sonoro que eu já mencionei antes, existe aqui a importância da visão, o uso de metáforas e comparações diretas, assim como de personificações, alegorias, o tema da natureza, etc, etc. O modo como essa natureza se relaciona com o elemento humano, enfim. E assim como a sonoridade do título dá essa ideia de variação entre o tonen e o variationen, ou seja, o próprio título já dá essa ideia de uma coisa que se transforma em outra ligeiramente diferente, ao longo desse poema, o eu lírico vai acrescentando novos significados, novos modos de olhar para esses tonéis de chuva. E a primeira estrofe é esse elemento disparador de tudo isso, com o eu lírico levantando a tampa de um tonel e olhando para dentro dele em uma imagem que vai retornar modificada na 10ª estrofe, no 10º haikai aqui do poema. E nesse processo de olhar para uma mesma coisa a partir dessa ideia de variar sobre ela, o tonel é comparado, dentre outras coisas, a um mestre zen na segunda estrofe, a um forno na terceira estrofe, a um tubo de algodão, a um tubo de órgão na sexta estrofe, a um velho no jardim na estrofe de número 9, e essas variações obedecem, dentre outras coisas, às mudanças da própria natureza que aparecem aqui por meio das estações do ano nas estrofes 7, 11 e também na estrofe 14, que é a última do poema. E em meio a todas essas variações, convém lembrar que o tempo todo esse eu lírico está olhando para a água no tonel, cuja superfície é como um espelho, de modo que esse variar da natureza é a variação do próprio eu lírico, esse eu múltiplo, fragmentado, que depois se dissolveria em meio às abelhas no último poema do livro. Em suma, fica aqui a enfática recomendação de um livro bastante inventivo, mesmo quando recupera formas e imagens característicos de uma tradição literária. Enfim, então, perceba que valeu a pena eu ter quebrado esse meu jejum e falado um pouco de poesia aqui no canal. Enfim, então é isso. Deixarei na descrição o link para o meu perfil no Apoia-se, assim caso você queira e possa contribuir financeiramente com esse meu trabalho por aqui, é só entrar em contato com os planos de apoio e também com as recompensas equivalentes a cada um deles. Fica aqui um agradecimento às pessoas que já contribuem. Para você que quer fazer isso, mas que não pode fazê-lo financeiramente, é só você mostrar para o algoritmo aqui dessa plataforma que o meu conteúdo é relevante de algum modo. Então curta o vídeo, compartilhe, comente, etc e tal. Eu só posso vir aqui e falar um pouco sobre poesia, porque há quem contribua financeira ou algoritmicamente para este meu trabalho. Então, em todos os casos, fica o meu agradecimento. Vemo-nos nos próximos vídeos e um amplexo.